Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão, tá bom? E eu vou direto pro texto, tá? Vamos lá para Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo está falando aqui da rejeição do conhecimento de Deus, que os homens rejeitaram o conhecimento de Deus. E ele fala, querido, que o que levou essas pessoas a rejeitarem o conhecimento de Deus foi, ele coloca isso de duas formas, né? De maneira negativa e depois de maneira positiva. Quando ele fala de maneira negativa, ele diz que as pessoas não glorificaram a Deus, né, como Deus, e nem lhe deram graças. E quando ele fala dessa rejeição, o que levou essa rejeição de maneira positiva, ele fala que o homem deixa de adorar ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, e passa a adorar imagens do próprio homem, de animais, de répteis, de aves, né? Então, isso é interessante, querido, tá bom? De maneira negativa, já falamos isso no vídeo anterior, é que eles não deram graças, eles não glorificaram a Deus, tá? E aqui, querido, o ato de não glorificar a Deus é algo assim assustador, porque a gente, quando você pensa sobre isso, tá? Você está pensando no seguinte, né? É que as pessoas, elas deveriam olhar, e é o que Paulo está dizendo aqui, exatamente isso, as pessoas deveriam olhar para a natureza e ver nela a glória de Deus. Então, quando o homem deixa de reconhecer esses atributos invisíveis de Deus, né, o seu eterno poder, a sua divindade, nas obras da criação, eles estão privando Deus da sua própria glória, tá? Eles estão atribuindo ao acaso ou a qualquer outra divindade aquilo que Deus fez, né? Então, eles estão, de certa forma, despojando Deus de sua majestade. Isso é assustador, querido. Isso é assustador, tá? E também ele diz, não lhe deram graças, né? Eles se recusaram a reconhecer que todas as coisas boas das quais eles desfrutavam vinham de Deus. Eles atribuíam isso a seus ídolos, né? Aos seus deuses, mas não ao Deus Todo-Poderoso. Tá, isso tem consequência, tá bom, gente? Isso tem consequência. Agir dessa maneira tem consequência. E qual é a consequência disso, querido? A primeira coisa que Paulo cita aqui como consequência é que essas pessoas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios. Veja o texto novamente. É bom a gente ler o texto porque o texto respalda o que está falando, tá bom? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É a primeira coisa que acontece. E o que significa isso, querido? Se tornar nulo nos seus próprios raciocínios. Que ao invés de aceitarem a revelação que tinham de Deus, eles substituíram essa revelação por suas próprias ideias, pensamentos, raciocínios e imaginações. É o que acontece. Isso é se tornar nulo no seu próprio raciocínio. É substituir. Gente, isso é interessante, né? Ao invés de aceitar a revelação de Deus, eles substituíram. Aí, quando eu digo que estou substituindo uma coisa, eu sei que há algo aqui, eu não quero, eu tiro essa coisa e substituo ela por outra, entende? Eles conhecem, mas eles não querem. Então, eles substituem esse conhecimento. E pelo que eles estão substituindo o conhecimento de Deus? Pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios raciocínios e também pelas suas próprias imaginações. Substituir a revelação de Deus, querido, por essas coisas tem consequência. Isso não fica de graça. Qualquer pessoa em qualquer época vai, se ela faz isso, ela tem o conhecimento de Deus, ela se recusa a acreditar nisso, ela não quer saber. Então ela substitui isso pelo seu próprio conhecimento. Vou sintetizar tudo isso aqui, né, falando do seu próprio. Ela substitui o conhecimento de Deus pelo seu próprio conhecimento. Isso terá consequência, gente, consequência. E é exatamente isso que nos diz aqui, querido, o final do versículo 21, né? Porque eles substituíram o conhecimento de Deus pelo seu próprio conhecimento, o coração deles
se obscureceu. O coração deles ficou entenebrecido. Deixa eu te convidar para dar uma olhada nessas palavras aqui em outras traduções, tá bom? A Bíblia para Todos diz assim: os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. A King James diz: o coração insensato deles tornou-se em trevas. Nova Bíblia Viva diz assim: suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. É isso. Quando o homem substitui o conhecimento de Deus pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios raciocínios, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria imaginação, ou seja, pelo seu próprio conhecimento, a mente fica confusa e o coração em trevas. É o que acontece. Não tem outra coisa para dizer. É isso. É isso. Esse é o ensino da Bíblia, querido. Veja, Hernando Dias Lopes diz uma coisa interessante. Ele diz que um raciocínio nulo gera um coração obscuro. Uma mente sem Deus produz uma vida de trevas. Banir Deus deliberadamente da vida desemboca no obscurantismo, no embotamento moral, na loucura mais consumada. Essa é a situação hedionda em que os homens se meteram. Eles achavam que deixar Deus de fora seria um ato de sabedoria, mas Paulo diz que essa é a mais consumada loucura. Você já pensou sobre isso? Há muita gente que se diz sábio, que se diz inteligente, há muita gente que se diz conhecedora e que, por causa do conhecimento que eles têm, eles não podem acreditar em Deus, porque Deus é uma criação arcaica, antiga, de pessoas pobres, sem esperança, sem nenhuma esperança de futuro, e que se apegou nessa criação do seu imaginário para encontrar forças para sobreviver. Eles até aplaudem isso, mas dizem assim: isso não serve para mim. Eu sou o homem da ciência, eu sou o homem do conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho os meus diplomas, entendeu? Eu tenho as minhas formações, eu não preciso de um Deus para nada. Eu sou o meu próprio Deus, o meu conhecimento me basta, o meu conhecimento é suficiente para eu viver a vida nesse mundo. Ah, queridos, isso é tão comum, sabia? Tão comum. Pessoas que se acham tão inteligentes pensam dessa forma. É um absurdo. A vida sem Deus, ela não faz sentido. Sabe, às vezes eu paro para pensar na vida. Às vezes eu estou andando daqui para a Imperatriz, né, do Buriti para a Imperatriz, e eu vejo as pessoas sentadas ali, no meio de semana sentado, não importa o horário, de manhã, de tarde, de noite, estou sentado nas portas, conversando. Eu vou olhando aquelas pessoas e pensando assim: o que elas pensam da vida, na verdade? O que essas pessoas sabem a respeito da eternidade? O que elas acham que vai acontecer quando morrer? Porque para mim tudo se resume a isso aqui, queridos. A vida nesse mundo, ela é uma preparação para o que virá depois. É esse o entendimento que eu tenho a partir da leitura que eu faço das Escrituras Sagradas. A vida é uma preparação para o que virá depois. O que virá depois é que conta realmente, entendeu? Então a maneira como eu vivo nesse mundo, a maneira como eu gasto a minha vida, a maneira como eu lido com as coisas, isso implicará de maneira profunda na vida que virá depois. Eu vou ser franco com vocês. Há uma eternidade. O homem partirá para a eternidade, e se ele não tiver esse conhecimento de Deus, se ele não aceitar Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele estará perdido. Aceite a Cristo. E eu não tenho outra coisa para dizer. É isso. Aceite a Cristo. Entregue sua vida para Ele. E você encontrará a verdadeira vida. Isso eu te garanto, tá bom? Deus te abençoe.